Eu sou Yalorixá Jussara de Iemanjá, eu sou do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo. A minha casa é de santo é o Ilê Axé do Ogunjá. Eu estou com um torso branco, um casaco verde, um fio de conta de Iemanjá, umas continhas de coral e umas pedrinhas de cristal. Eu sou Yalorixá do Ilê Axé do Ogunjá. E eu tenho um patrimônio imaterial aqui dentro do meu axé. Tenho vários patrimônios materiais, mas eu tenho um imaterial, que ele foi reconhecido como patrimônio imaterial, histórico, cultural e material, pelo meu estado, que é a feijoada do Ogunjá. Ah, mas por que que ela foi reconhecida? Porque a feijoada é feijoada. Só que a feijoada do Ogunjá, ela elenca vários fatores da nossa cultura. Então, a feijoada, ela traz, ela perpassa pelos saberes ancestrais, ela perpassa pela economia criativa, pela economia solidária, pela segurança alimentar, pelo patrimônio vivo. Então, ela é um patrimônio material. Então, no dia 13 de junho, que é o dia que é feita essa feijoada, todos no estado do Rio de Janeiro sabem que existe uma casa de axé, uma casa de matriz africana, que comemora esse dia servindo essa feijoada para a população e para a população de rua. Então, vocês viram o que uma feijoada foi capaz de fazer? Por onde que ela perpassou? Ela passou por vários tópicos culturais. Então, isso é um patrimônio imaterial. Digamos, existe uma folha, um exemplo, ora pro nobis. Que folha é essa? Essa folha, ela é muito tradicional em Minas. Ela é um matinho, mas essa folha, ela também perpassa por várias situações. E ela é trabalhada em cima da segurança alimentar. Ela é boa para a nossa saúde, ela é boa para a gente. Ela é contra o envelhecimento, fortalece a musculatura, melhora a dor no estômago, melhora a dor de cabeça. É uma folha, é uma folha. Se eu pegar essa folha, começar a trabalhar com ela e começar a mostrar para as pessoas o quanto essa folha é importante na vida da gente, essa folha eu posso pedir que ela se torne um patrimônio imaterial. E viu bem aonde que está essa folha? Ela está nos matos, na rua, tem gente que tem em casa, ela está na agricultura, tem pessoas que plantam. Então, o patrimônio material, ele é tudo aquilo que ele é móvel, ele não é. E o material, ele é fixo. É a igreja, o monumento, é, é uma escultura, um quadro, isso é material, patrimônio material. Todos os nossos saberes, todos os nossos conhecimentos, eles se tornam uma herança cultural, né? Então, o que que é o patrimônio? Patrimônio é aquilo que uma comunidade reconhece como parte de sua história e decide preservar para as futuras gerações. Então, se a gente, de repente, tem um coqueiro e acha que aquele coqueiro ele é importante para o nosso território, ele vai se tornar um patrimônio imaterial e cultural. Por quê? O que que é o patrimônio cultural? É um conjunto de bens, conhecimentos, tradições, práticas e lugares que representam a identidade de um povo.
Então, isso é patrimônio cultural. Ele tanto pode ser imaterial como material, como bens materiais. Então, ele guarda uma memória coletiva que ajuda uma comunidade a compreender de onde vem, quem é e para onde deseja caminhar. O que é material? É aquilo que você consegue botar a mão, aquilo que você toca, aquilo que você constrói. São construções, né? Como já falei, objetos, e lugares que possuem importância histórica. Aqui na minha cidade existe a Fazenda Colubandê, né? Então, a Fazenda Colubandê, ela é um patrimônio material, porque a gente toca, a gente visita, a gente vai, a gente vê. E o que que nas nossas cidades a gente encontra? Casas tradicionais, igrejas, terreiros, monumentos, instrumentos musicais, objetos sagrados, fotografia antiga, documentos históricos, artesanato, vestimentas tradicionais. Então, esses bens que a gente tem, eles contam histórias através da sua experiência física. Então, tudo aquilo que você guarda, tudo aquilo que tem uma história, ele é um bem, ele é um bem. Aí ele se torna um patrimônio cultural, porque ele é um bem para você, ele é um bem para a sua casa. E para se tornar ele público, aí você vai buscar os institutos, os lugares onde eles vão te certificar. E é certificado. Tanto que uma feijoada, uma coisa que tem início, meio e fim, ela é um patrimônio imaterial, porque ela existe e ela é importante. Eu podia, quando meu pai de santo morreu, eu podia ter acabado com essa feijoada, porque isso daí foi, como eu já falei nas aulas anteriores, isso daí foi uma promessa dele, era uma cultura dele. Mas o que aconteceu? A gente estava, vai fazer 11 anos que ele faleceu, então a gente estava há 10 anos eh, sem fazer essa feijoada. Então a gente ia deixar de preservar uma coisa que estava sendo feita há 47 anos. Há 47 anos que o meu falecido pai fazia essa feijoada. Então não sou eu que sou herdeira dele, herdeira espiritual dele, que ia acabar com uma tradição que ela não é minha, é do axé, da casa que eu administro. Então ela se tornou um patrimônio imaterial da casa. Lá na frente, quando eu falecer, quando eu for para o Orum, outra pessoa vai ter que preservar isso, porque ela não é mais do meu pai de santo, ela não é minha, enfim, ela é do nosso território, do nosso estado. Agora, então, mais ainda, que ela se tornou um bem imaterial do estado do Rio de Janeiro. Então, nós somos obrigados agora a manter essa tradição na casa. Nós somos obrigados, porque agora ela se tornou um patrimônio reconhecidamente. Até então, ela era reconhecida pela população, pela comunidade. E é por isso que ela foi para esse processo de reconhecimento. Então, se você tem dentro da sua casa um, um bibelô, e esse bibelô veio da sua avó, veio da sua bisavó, veio e foi vindo, e você cuidando, 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 você pode ir no IFAM e pedir o reconhecimento desse material, que ele é um bem da sua família. E ele vai se tornar um patrimônio material. Ninguém mais vai poder mexer nesse bem, porque ele se torna um bem material. Se é o bibelô, é um bem material, é aquilo que você pode tocar. E todos vão ter que cuidar daquilo. Você morre, vai passando para os sucessores, e vai cuidando até aquilo acabar. Mas, e você tem que ir fazendo tudo para ir preservando, cuidando, porque aquilo não pode acabar, porque aquilo é um bem cultural. Então, quando a gente fala de patrimônio, bens, material e imaterial, a gente está falando muito da cultura.
É a cultura de um povo, é a cultura de uma comunidade, é a cultura de um estado, é a cultura de uma cidade, é a cultura de um objeto. Tudo isso é bem. Então, se lá atrás, quando meu pai morreu, eu parasse de fazer a feijoada, hoje ninguém ia lembrar da feijoada. Por questão de cultura, por questão de ancestralidade, eu resolvi dar continuidade, ela não acabou. E agora, então, não pode mais acabar. Agora, quem decide o que é patrimônio e o que é bem cultural, material e imaterial? Essa pergunta é importante e eu quero que vocês pensem bastante sobre isso. Durante muito tempo, apenas especialistas do governo decidiam o que era patrimônio. Mas hoje tudo mudou. Hoje a gente compreende que as comunidades são protagonistas do processo do reconhecimento do patrimônio. Essa evolução, ela é muito importante. A gente só conseguiu obter esse título de patrimônio material porque a comunidade reconheceu a importância dessa feijoada dentro da comunidade. Foi por intermédio dessa feijoada que a gente trabalha hoje segurança alimentar, que a gente trabalha hoje pontos de memória, porque a gente tem o memorial do meu falecido pai de santo, que a gente é certificado como ponto de memória. Sobre os saberes ancestrais, nós somos certificados como ponto de cultura. Nós temos o reconhecimento do Ministério da Igualdade Racial na luta contra o racismo. Nós fazemos parte do circuito de museus do Estado do Rio de Janeiro. E tudo isso por causa de uma feijoada. Então, muitas vezes as pessoas acham que isso é bobagem. E não é, gente. Existe toda uma importância. Vamos pensar assim: o que você precisa para fazer um bom churrasco? Aí tá. Todo dia, vamos dar um exemplo. 1º de maio, que é dia do meu aniversário, todo dia 1º de maio, no seu território, faz um churrasco para mãe Jussara. E isso vai há não sei quantos anos. O que esse churrasco é importante na comunidade? Vai respondendo essas perguntas. Conseguiu responder? Pronto, aquele é um patrimônio. O churrasco do meu aniversário deixou de ser meu aniversário. Passou a ser um patrimônio do território onde eu moro. Porque todo ano, naquela data, eu faço um churrasco e a comunidade ela está presente nesse churrasco. Então, são pequenas coisas que as pessoas hoje ainda enrola muito, não entende ainda o que é patrimônio material e imaterial, não sabe. Mas, assim, tudo aquilo que passa a ser cultura, que passa a desenvolver não só aquilo que está escrito, passa a ser patrimônio imaterial. Os povos tradicionais de matriz africana, eles são os grandes guardiões do patrimônio cultural brasileiro. Tudo isso que acontece aí, digamos, funk, hip hop, capoeira, e todas essas danças que tem no nosso país, todas elas vieram da matriz africana. Então, durante séculos, os povos de matriz africana que protegeram esses patrimônios com conhecimento que eles trouxeram para o Brasil através da ancestralidade africana. Por isso que nós somos considerados povos tradicionais de matriz africana. Temos nada a ver com a África, porque o candomblé do Brasil ele é do Brasil, é uma diáspora. Então, ele é do Brasil. Mas nós usamos toda aquela cultura ancestral da África, um patrimônio da África. Então, o povo que veio escravizado para cá, eles se tornaram patrimônios imateriais.
Eles se tornaram patrimônio. E somos nós os guardiões desses saberes ancestrais. Desses saberes ancestrais. Então, os terreiros, eles vivem patrimônios que não pode ser medido pelo valor financeiro. Então, a gente pode reconhecer como patrimônio a feijoada do Gunjá, os saberes sobre ervas medicinais, sobre os cantos tradicionais, sobre as festas dos orixás, sobre culinária ritual, mestres e mestres da tradição, os processos de transmissão oral, os modos de preparar alimentos sagrados e a memória das lideranças religiosas. Nós temos várias lideranças religiosas e que vão ficar na nossa memória. Elas são patrimônios. Um exemplo, Mãe Menininha do Cantuá. Quem nunca ouviu falar nesta senhora? Ela é um patrimônio imaterial. Porque todos nós conhecemos Mãe Menininha do Cantuá. Quem é dos povos de matriz africana, quem é povo indígena, quem é de outras religiões, todos conhecem Mãe Menininha do Cantuá. Então, às vezes, assim, os mestres e as mestras são verdadeiros patrimônios. Então, eu vou deixar com vocês uma reflexão sobre patrimônio, bens materiais e imateriais. Então, olha, patrimônio não é apenas aquilo que está protegido por uma lei. Patrimônio também é aquilo que mora no coração das pessoas. Uma avó ensinando uma receita, um ancião contando uma história, uma mãe ensinando uma reza, uma mestra ou um mestre transmitindo um conhecimento. Tudo isso constrói memória, tudo isso constrói patrimônio, tudo isso constrói cultura, que é a coisa mais importante para a gente, cultura. Então, eu gostaria que vocês refletissem e pensassem para vocês mesmos. Que lugar da minha comunidade eu considero especial? Que tradição que não pode desaparecer? Quem são os mestres e mestras que mantêm esse conhecimento vivo no meu território? Existe alguma comida, festa, música ou celebração que representa nossas identidades? O que gostaria que meus netos e bisnetos conhecessem como minha comunidade? Então, se a gente conseguir responder tudo isso, nós vamos conseguir entender o que são bens materiais e imateriais. Preservar a memória é cuidar da identidade. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho muitas memórias. Eu gosto de guardar isso, de preservar. Eu escrevo para que não se perca. Então, o patrimônio mais valioso de uma comunidade não é aquilo que ela possui, mas aquilo que ela transmite. Quando um povo preserva a sua memória, preserva também sua dignidade, sua identidade e sua ancestralidade. Então, gente, vamos desmistificar esse negócio de ancestralidade, que ancestralidade é passado, não. Ancestralidade é o nosso caminho do futuro. E preservar memória, preservar patrimônio, é o maior bem cultural que nós temos.